Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula aí de montagem de sistemas eletrônicos. Estamos com o curso técnico em eletrônica. Hoje é nossa aula do dia 19/9/2024. É a nossa segunda aula, né? Certo? Vamos estar verificando aí o andamento das atividades dos nossos alunos e também estar explicando novamente situação de aprendizagem. Qualquer dúvida, mande sua mensagem aqui no app ou então mande uma mensagem no WhatsApp do professor Alan. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, obrigado pela sua presença.
Sem mais demoras aí, vamos dar continuidade nas atividades. Então, verificando aqui, nós estamos com montagens de sistemas eletrônicos, verificando o desenvolvimento das atividades dos alunos. Até o presente momento, ninguém enviou atividade. Pessoal, não vamos deixar para o último momento para enviar as atividades. Deixa para o último momento, depois se enrola aí. Não é legal, né? Certo? E aproveita que é só 3 atividades, aí vocês vão pegar, enviar a atividade. Envia uma atividade, o pessoal ela faz a correção para você. Depois você envia outra atividade, o pessoal ela novamente envia a atividade para você e assim sucessivamente. Ok? Não deixe para o último momento para desenvolver aí sua atividade. E aí, para isso, o pessoal aqui preparou uma mega aula. Aí, montagem de sistemas eletrônicos. Seja bem-vindo aí a essa jornada fascinante aí, né, na montagem do sistema eletrônico. Vamos estar explorando aí, né, desde componente básico até técnica de montagem aí, capacitando você no fim aí dessa UC para fazer montagem, instalação e manutenção, ok? Então vamos começar aqui com os componentes básicos. Com os componentes básicos nós temos resistor, que regulam aí o fluxo de corrente e tensão elétrica, né, no circuito, através de queda de tensão, permitindo a distribuição precisa de energia. Praticamente tudo que é tipo de PCI, que é a placa de circuito impresso, tem o resistor, ok? O resistor, ele tem as descrições de seus valores na carcaça dele, ok? Temos resistores de alta precisão, já tem uns que tem uma variação maior, de 5, 10%. E temos resistores que têm uma potência mais elevada, eles já são não nessas cores aí. Aí já é escrito no corpo dele. No corpo dele ele é de cor verde, né? E aí, por exemplo, você tem lá um resistor de 5 watts, ok? 3 watts. Então, cada resistor aí, né, trabalha aí com o, a sua característica específica. Passando de resistor para capacitor, temos capacitores aí polarizado, despolarizado. Capacitor polarizado geralmente é esse aí que você está vendo, o azulzinho, ó. Tem ele pretinho também, aí você tem uma faixa na lateral, né? Negativo, que é a indicação na onde deve ser ligado esse capacitor. Então, negativo, negativo, positivo no positivo, certo? Temos capacitor despolarizado. Despolarizado aí, ele é na cor laranja, né? E aí, geralmente, ele não tem a polaridade. Passando de capacitor para transistor. Transistor, eles são dispositivos versáteis que atuam aí, né, como amplificador de potência e interruptores, formando aí uma base de muitos circuitos modernos. Geralmente nós temos 2 tipos de transistor. Transistor a gente chama ele de NPN, PNP. Ele é fabricado aí com materiais que chamamos de silício, por exemplo. Aí o silício ele tem uma dopagem onde você pode colocar mais elétrons ou menos elétrons, tornando ele PNP ou NPN. N é de negativo e o P é de positivo, certinho? Pessoal, e como é que eu sei se um é NPN e o outro é PNP? Simplesmente você vai pegar e verificar essa simbologia. Se tiver a setinha para fora, ele é NPN. Se tiver a setinha para dentro, ele é PNP. Certinho?
E geralmente nós temos aí esses três terminais aí, tá vendo aí? Esses terminais aí a gente chama de base, emissor e coletor. A base funciona o seguinte: você coloca ali um resistor ali e você controla a corrente da base ali, que ele vai fazer a abertura ou fechamento do transistor. E aí essa telinha de metal que você está vendo aqui, ó, essa telinha de metal a gente chama de dissipador de calor, certo? Vamos para alguns exemplos. Então temos um resistor na cor marrom, aí o número a gente chama de algarismo, aí você coloca o número 1. Então ele tem vários números, de acordo com as cores. Marrom é 1, vermelho é 2, laranja é 3, amarelo é 4, verde é 5, azul é 6, violeta é 7, cinza é 8 e branco é 9. Aí as cores de porcentagem, que a gente fala que ele pode variar para mais ou para menos, é ouro, prata e nenhum. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui, ó, marrom. Marrom você vai colocar algarismo, que a gente fala que é o 1. O preto, na segunda faixa, tá vendo? Algarismo também. Aí você vai colocar o 0. E o multiplicador é o que você vai colocar a quantidade de 0. Por exemplo, é marrom. Se é marrom, você vai colocar um 0. Se fosse vermelho, 2. Se fosse laranja, você ia colocar 3 zeros. Se fosse amarelo, 4 zeros. Verde. E assim sucessivamente. Certinho? E a última faixa, no caso aqui, é dourado. Como é dourado ou ouro, como você queira chamar. Aí o ouro é o quê? Nós temos 5%. Quer dizer que ele pode variar 5% a mais ou 5% a menos. Neste caso aqui, ó, tá 100 ohms com a tolerância de 5%. A mais ou a menos. Quer dizer que vai dar 95 ohms ou 105 ohms, beleza? Na verdade, o valor do resistor é 100 ohms. Aí ele pode variar a mais ou pode variar a menos. Beleza? Certinho? Esse aí foi o exemplo do professor Alan aí para a leitura do resistor com cores. E aqui nós temos algumas simbologias, né? Então, por exemplo, nós temos aí o valor fixo do resistor e da resistência, né? Temos o potenciômetro. O potenciômetro é uma resistência variável, você pode variar de 100 por 0 a 100%. Temos o reostato. Temos o LDR, o termistor e o valistor. Aí aqui, professor Alan, a demonstração aqui do LED. O LED aqui, ó. Para ligar um LED aí de 7 mA, coloca 1000 ohms. 19 mA, 360 ohms. 330 ohms para 21 mA e 70 mA você coloca 100 ohms. Ok? O resistor é para quê? Para estar limitando a corrente do LED, que senão ele queima, né? Ele vai ligar, vai brilhar para caramba, depois ele queima. E aqui eu vou passar um vídeo para vocês explicando aí basicamente aí os circuitos, componentes básicos de uma placa de circuito impresso. Ok? Vou estar falando aí sobre alguns componentes para vocês. Pode ser um LDR, pode ser um tripode, pode ser um potenciômetro, pode ser um termistor, pode ser um resistor de alta potência, que você vai encontrar mais ele na cor verde, com as características escritas nele. E as características dos resistores mais utilizados, circuito eletrônico, nós trabalhamos com a identificação com cores, que vem pintadinho num resistor. Quais são essas cores, professor? Nós temos cor preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado.
Esse dourado e prateado significa se o resistor aí ele tem uma precisão maior ou não. Então, você imagina que o valor de resistência dele aí é de 1 quiloohmo. Aí nós temos aí a parte do dourado, que ele pode variar 5% a mais e 5% a menos. E o prateado, ele já pode variar o valor de resistência 10% a mais e 10% a menos. E quando trabalhamos com a quantidade de cores, você tem a verificação aí da quantidade de números, quantidade de zeros que a gente identifica em cada resistor. Nós temos resistores de 1 ohmo, 10 ohmos, 100 ohmos, 10 quiloohmos, 100 quiloohmos, 1 mega ohmo e, por exemplo, 10 mega ohmos e assim sucessivamente, ok? Ainda continuando com componentes eletroeletrônicos que utilizamos aí em PCI, que é a placa de circuito impresso, nós temos capacitores. Capacitor, pessoal, tem a função de carregar e descarregar, certo? Então, teoricamente aí, você imagina que nós utilizamos várias funções dos componentes eletroeletrônicos com esse sistema aí de carregar e descarregar. A gente fala que tem uma curva de descarregar aí do capacitor que podemos utilizar nos temporizadores que utilizamos no sistema eletroeletrônico, sistemas de acionamento como temporizadores, né? Para a parte de sistema de parte de sequência, parte de estreito triângulo e assim sucessivamente. Quando trabalhamos com capacitores, temos capacitores despolarizados que você pode ligar tanto positivo como negativo, não tem problema. É esse capacitor aí na cor laranja, tá vendo ele aí? Esse capacitor na cor laranja, ele é o despolarizado. E temos aí as características descritas aí no corpo dele. Ao lado aí, na lateral, nós temos capacitores com indicação de polaridade. Nós falamos que é capacitor polarizado. Quando o capacitor é polarizado, galera, legal, ele tem indicação negativa. Se você verificar essa indicação negativa, esse pino do negativo tem que ser ligado no negativo da placa. Se não, se você inverter, ele pode ser danificado. E não queira ver um capacitor estourando, certo? Isso, experiência própria. Então é o seguinte, pessoal, não pode inverter a polaridade aí que pode danificar o capacitor. Capacitor polarizado com indicação de polaridade, negativo no negativo, positivo no positivo. Professor, eu comprei o capacitor, dá para mim já verificar sem essa indicação? Se o capacitor for zerado, você acabou de comprar o capacitor, a vantagem é que ele vem com um pino maior e um pino menor. Esse pino menor aí, você pode verificar aí que é o nosso negativo, e o maior é o positivo. Mas caso já for um capacitor usado, que cortou, né, os pinos dele aí, tal, com alicate corte, não tem como você verificar, né? Aí você tem que olhar aí a descrição dele. Geralmente, quando esse capacitor começa a danificar, ele vai dar uma estufadinha. Dica do especialista. Dica do profissional que realiza a manutenção na sua máquina de lavar, na sua TV. Não deixe a sua televisão, a sua máquina de lavar ligado na tomada. O dia inteiro, a noite inteira, certo? Um mês inteiro, o ano inteiro. Por quê, professor? Na máquina de lavar, no circuito da televisão, do som e assim sucessivamente, temos uma parte que nós chamamos de fonte. Aí tá vendo esse capacitor aí? É o que tem na fonte. Devido à variação de energia, principalmente de madrugada, o que ocorre? Esse capacitor não gosta de variação de energia. Quando tem uma certa variação de tensão e corrente elétrica, como a sua TV, o seu microsystem, o seu videogame e a sua máquina de lavar está ligado diretamente lá, ele está sendo energizado. Já viu aquele LEDzinho que fica ligado lá?
Então, seu circuito elétrico está sendo energizado. O pessoal não tem noção disso. Com o tempo, esse capacitor aí, ele vai desgastando a parte interna dele e ele vai estufar. Ele vai estufando, estufando, quando vê, ele vai pegar ou vai perder as características dele. O que significa, professor? Ah, minha TV liga, 5 minutinhos desliga. Ah, professor, minha máquina de lavar tá ligando e tá desligando. Ah, professor, minha máquina nem liga. Aí quando você vai lá verificar, a fonte do equipamento danificou. Que é justamente aí uma parte do componente eletrônico que tem nessa fonte é o capacitor. Então, com o tempo, se ele ficar constantemente ligado à energia, se tiver uma variação. Outro exemplo que pode danificar o nosso capacitor. Já viu quando acaba a energia e volta? Acaba a energia e volta. Acaba a energia e volta. Isso pode gerar o que nós chamamos de um surto elétrico. Também componente eletrônico não gosta de surto elétrico. E é outra indicação que eu peço que você coloque na sua casa. Se não colocar, depois você faça uma pesquisa aí. Coloque na sua casa um DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O DPS vai proteger aí a sua casa, a sua área comercial contra um possível surto elétrico que é gerado justamente nessa parte aí. Quando desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Quando tiver acontecendo isso na sua casa, desliga a geladeira. Desliga a geladeira da tomada, certo? Beleza? Se você tiver a possibilidade de desligar todos os equipamentos, para você dar um tempinho, seria melhor, né? Por isso que a gente indica na casa estar colocando um quadro geral de distribuição para estar desligando aí e protegendo os equipamentos. Então, passando aí dicas para vocês na prática mesmo, né? Falando da aula aqui. O nosso próximo componente eletrônico nós utilizamos na ponte também é o transformador. O transformador tem a parte de entrada, que nós chamamos de primário, e a parte de saída, que nós chamamos de secundário. Por exemplo, esse transformador aí, o professor Alan demonstra para vocês, foi o que ele pegou na prática mesmo. Então, esse aí é um transformador, que ele vai ser escrito assim, a quantidade de corrente, que é 3 amperes. Temos aí a parte da entrada, que é de 220 volts. No caso, o professor Alan está falando do estado de Goiás. O estado de Goiás aqui, o monofásico é 220 volts. Lá em São Paulo, o monofásico é 127 volts. Então, falando aqui do estado de Goiás, esse transformador é 220 volts de entrada. Desculpa. E 12 volts de saída, 3 amperes. Essa é a característica que nós falamos do transformador, desse transformador, ok? Que é bastante utilizado na placa do circuito eletrônico. Outro componente eletrônico que nós utilizamos é o nosso transistor. Transistor, pessoal, ele tem tipo uma dopagem aí que nós trabalhamos. E aí nós falamos que ele pode ser tanto PNP ou NPN. Lembrando que N é o negativo e o P é positivo. O transistor tem uma característica específica, ele pode ser uma parte de acionamento para abrir o circuito, fechar o circuito. Essa parte aqui nós chamamos de base. A base dele, você faz aí um controle da corrente nessa base. E aí eu passei um pouco aí sobre componentes básicos aí, né, da eletrônica. Aqui no caso aqui, ó, nós temos aí nossa aula prática, por exemplo, né, que foi na prática, tá? E aí nesse caso aqui, ó,
Nós temos aí o nosso potenciômetro, LED, capacitor, os fiozinhos, né, o diodo. Aqui, pessoal, ele é um kit que a gente chama da Datapool, onde ele tem uma fonte, tá vendo aqui? 12 volts aqui, ó. Tem um protoboard onde você pega e faz a simulação aí, dos componentes aí e do circuito antes de você montar a PCI, que é a placa de circuito impresso, né? Quando você montar a placa de circuito impresso, o que que você faz? Você pega e faz a simulação aqui. E ele é bem interessante aí, você pode ligar aqui e desligar, tá vendo? E aqui são algumas ferramentas, equipamentos que a gente utiliza aí, né? Na montagem do nosso circuito eletrônico. Um ferro de solda, que é ferramenta essencial para a união aí dos componentes na placa de circuito impresso. Aí tem um ferro de solda que é o básico, né? E tem o profissional, né? Que é bem rápido. Que é esse maior aqui que parece uma machadinha, tá vendo? Tem um multímetro. Aí a gente tem um multímetro analógico, digital, que pode estar trabalhando. Tem alicate perímetro também, você pode comprar. Tem um alicate de corte aqui, que você pode estar utilizando, né? Que permite o recorte e moldagem aí dos terminais. Só que esse alicate de corte ele é diferente do grandão, tá, gente? Ele é pequeno, né? Então você pode fazer um corte mais específico. E tem essa estação de retrabalho que facilita a remoção e reinstalação dos componentes durante o processo de montagem. Tá vendo? Deixa eu ver se dá tempo aqui. Aí eu vou estar passando um pouco aí sobre, né? A gente tem uma parceria com o Senai Play sobre a montagem e manutenção de fonte de alimentação estabilizada. A gente chama fonte de alimentação linear, ok? Porque tem fonte de alimentação tanto estabilizada quanto não estabilizada, beleza? Sou o Coco Bambu, tem o melhor do Brasil. Agora, olha só essa promoção imperdível. Camarão Coco Bambu para 2 pessoas por R$ 129,90. Coco Bambu, o melhor do Brasil, é a nossa especialidade. Abrir uma Brastemp é abrir a cabeça. Brastemp é outro mundo. Que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta, e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo, e na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua já,
eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso, eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente, eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como, por exemplo, 78. Então, eu posso ter 78,05, 09, 78,12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros 2 dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então, eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu for olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos, os metálicos ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia? Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 ou 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão. Tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, já vem rebaixado o transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra. Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. E ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é o semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então, significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que agora 2 outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí 2 diodos conduzem no momento 1 e os outros 2 diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão de saída está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, um semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua. Não tem nada negativo, é tudo positivo. Entretanto, essa tensão não é uma linha reta. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante.
Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão ripple, tensão de ondulação ou ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de duas coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero, aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, tem que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador, ela é chamada de tensão não regulada, né? Tensão, ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Então, passei um pouco aí sobre fonte de alimentação também. E temos aí algumas técnicas de soldagem que utilizamos. Preparação, limpe e estanhe aí as superfícies a serem soldadas para garantir uma conexão segura e duradoura, né? Evitando assim um mau contato. Então, por exemplo, você tem que furar primeiro, depois colocar os componentes, depois fazer a solda, né? E ver se ficou bem fixo. Aplicação das soldas tem que aquecer, evitar de ficar cheirando aqui essa massinha, tá? Fica soprando. Aqueça aí, né, o ponto da solda e adicione o fluxo de solda para criar uma união de solda. Inspeção. Verifique visualmente a qualidade da solda, garantindo que não haja curto-circuito ou falha. Parte das montagens da placa de circuito impresso. Então, quando você vai montar a sua PCI, você tem que passar primeiro pelo seu protoboard, fez todos ali seus testes e tal. E aí, primeiramente, você tem que verificar o posicionamento, organiza aí os componentes com precisão na placa, né? Seguindo aí o esquema do projeto. Soldagem. Antes da soldagem, você tem que pegar, fixar bem, né? Prenda bem aí os componentes firmemente na placa, garantindo uma conexão elétrica mais confiável. Soldagem. Una os terminais dos componentes da placa, criando uma ligação elétrica segura. Inspeção. Verifique visualmente e com instrumentos a integridade da montagem do circuito. E aí tem uma parte que a gente chama de teste de depuração, né, do sistema eletrônico. Verificação inicial. Inspecione visualmente a placa montada em busca de erros ou problemas. Testes funcionais. Aplique a alimentação e monitore o desempenho do circuito para identificar falhas. 3. Solução de problemas. Isole e corrija quaisquer problemas encontrados, refinando o projeto até seu funcionamento ideal. Boas práticas de montagem. Nas nossas boas práticas de montagem, devemos levar em consideração a organização do seu ambiente de trabalho, atenção aos detalhes
segurança e paciência, porque você, para trabalhar com eletrônica, tem que ter paciência. Primeiro, tudo, os componentes são todos bem frágeis. Qualquer coisinha, você vacilou, você quebra mesmo, certo? E você tem que manter seu ambiente organizado, né? Porque senão, cadê o estanho? Cadê o ferro de solda? Né? Cadê o alicate de cola? Manter um local de trabalho limpo, organizado para evitar erros e facilitar o processo. Atenção aos detalhes. Siga os esquemas e instruções com cuidado, verificando aí cada etapa antes de prosseguir. Segurança. Use equipamento de proteção individual. Trabalhe em um ambiente seguro para evitar acidentes. E paciência, a montagem de circuitos eletrônicos requer foco, perseverança para alcançar os resultados mais eficientes. Ok? E a explicação da situação de aprendizagem 1 aqui, ó. Então você vai entrar lá na situação de aprendizagem. A situação de aprendizagem, ó, folha de resposta. Então você foi contratado aí para atuar aí na eletrônica, que atua no desenvolvimento e montagem de projeto, circuito eletrônico. E aí, com o circuito esquemático aí em mãos, né, você deverá gerar uma lista de componentes necessários para montar a PCI, que eu falei para vocês que é a placa de circuito prévio. A lista deverá estar montada em forma de tabela, contendo aí a especificação técnica dos componentes e seus valores de custo. Vou tirar aqui que essa parte aqui. Que dessa solução desse problema aí e de quebra ainda aprender. Aí. Então aqui, ó, nós temos o nosso circuitinho aqui, ó. Essa é a segunda parte, né? Fechar aqui. Aí. Então, voltando aqui na página de vocês, ó. Então, clicamos aqui já, né? Aí tá aí, ó. Com o circuito esquemático em mãos, você deverá gerar a lista de componentes necessários para a montagem do circuito. Então, você vai pegar e preencher aqui, ó. Componente, referência, quantidade, unidade, valor unitário e valor total. Aí aqui tem um circuito DIMM, que é esse daqui, tá vendo? Então o que você vai precisar comprar? Conector, regulador de tensão 7805, como vocês viram, 7805 ele regula 5 volts, né, nesse caso. Na entrada dele ele tem que ter aproximadamente 6 volts, 7 volts, né, para ele fazer uma regulação legal. Potencial de 1 kΩ, capacitor 100 nanofarad, 4 resistores, 180, 330, 470, 560. E, no caso, LED de alto brilho. 4 LED aí, ó. 1, 2, 3, 4 LED. Assim, né? E aí você vai colocar lá naquela lista lá que tá solicitando para você. Pegar aqui para baixo aqui. Aí você vai pegar e colocar naquela lista que está solicitando.
Potenciômetro de 1 kΩ, 4 resistores, um de 180, 330, 470, 560. 2 capacitores despolarizados, C1 e C2. Conector aqui, né? Na verdade, a SSM, que é uma solicitação de Fechar aqui para você. sempre ela vai virar uma OS. Preencheu, aí você vai pegar e enviar, certo? Então, primeira situação de aprendizagem, faça aí nossa listinha aí, ó. Vendo aqui, ó? Componentes, referência, quantidade. Beleza? E aí os componentes, que nem eu já falei para vocês, né? Aí você faz uma listinha. E aqui está o circuitinho do LED, ó. Tem esse nesse formato, eu tenho outro aqui na apresentação. Aqui, ó. Vendo aí, ó? Olha ele aí, ó. Em 3D. Então temos os diodos. Temos aí os resistores. Temos capacitor, potenciômetro, né? Essa é a vista superior da placa, tá? Aqui eu mostro para vocês o regulador, né? Nós temos 0,5, que eu falei para vocês, 5 volts. 0,6, 6 volts, 0,8, 8 volts, 12, 12 volts, 15, 15 volts, 18, 18 volts, 24, 24 volts. E aí, como foi dito, né? Nós temos aí que, no caso, 78 é positivo, 79 é negativo. No caso, nós temos aqui de 78, input é entrada, output é saída, GND é o terra. No negativo, GND, que é o terra, temos aqui a entrada input, que é no meio, e tem um output. Então, na hora que você aperta aqui, como ele fica, ele não fecha, né? A explicação da situação de aprendizagem 2. Então, tá aqui, ó. Aí você vai lá na explicação da situação de aprendizagem 2. Mostrando que tem um problema. É na aula presencial. Aí eu falo para eles, o pessoal não escuta. Pessoal, tá aqui, ó. Situação de aprendizagem 2, 3. Começar a escorrer, né? Esse aqui que você vai postar a foto da placa lá funcionando, né? A água começa a certo? escorrer ali por todos os lados. Para o professor Alan. Você tem ali uma tubulação quase que ali na borda, né? E aqui é a quarta aqui, ó. Concentrados, né? Escorrer a água para ela não escorrer em todo o volume. Fala aqui, com auxílio de um software, né, de circuito eletrônico, você pode utilizar aí vários softwares que a gente tem disponível no mercado. Proteus, Multisim, MPLab, EasyEda, né? EasyEda é um dos melhores que tem. Seu desafio será desenvolver individualmente um circuito de baixo custo capaz de substituir a placa defeituosa. Então, deu defeito lá na placa do portão. Como será uma solução de baixo custo? Utilize apenas resistores, capacitor, transistor e LEDs no lugar das lâmpadas. Além de desenvolver o circuito, deverá ser elaborada uma lista com os itens e custos de cada um deles. Caso tenha optado em realizar manualmente, deverá registrar a imagem legível do circuito, então publicar no ABA. Então esse aqui é o sinalizador de entrada e saída de veículo. Então temos aí o sinalizador, tá vendo aí, ó? De entrada e saída de veículo, que é utilizado com o objetivo de alertar as pessoas e advertir condutores de veículos e pedestres que circulam na via, que naquele ponto deverá existir um fluxo de veículo por meio de sinais luminosos, tá vendo aí?
E aí você coloca aqui a lista dos componentes que está sendo utilizado. Você pega aqui, né, por exemplo, Certinho? pode jampear aqui, ó. Então tá aqui, ó. Vou ler rapidão aqui para vocês aqui, ó. Jampei ele aqui, Agora tem a oportunidade, é a última atividade, tá? Tem a oportunidade de atuar aí na área eletrônica, tentam ligar. que atua aí na instalação e manutenção de dispositivos de segurança para aplicações industriais e comerciais. Um dos produtos comercializados pela empresa, sinalizador de entrada e saída de veículos, ao qual tem duas lâmpadas amarela e vermelha, que são ligados alternadamente com o objetivo de alertar e advertir condutor de veículo e pedestre que circulam na via, que naquele ponto poderá existir um fluxo de veículos. Como esses sinalizadores vêm apresentando muitos defeitos logo após sua instalação, foi diagnosticado que a falha é ocasionada pela placa de controle. Se tratando de um produto importado, fica praticamente impossível solicitar a troca da placa em função do custo elevado do transporte, né? Será necessário desenvolver uma solução internamente. Então, nessa atividade, você tem que pegar e fazer essa placa, que é aquela placa que fica alternando, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo. Certo? Então tá aqui, ó, sinalizador. E aqui tá a nossa placa. Tem a bateria, né? Aí você vai fazer o circuitinho aqui, ó. Circuito pode ser qualquer software que você achar melhor aí, né? Você encontra aí na internet disponível. Temos aí Multisim, Proteus, temos Tinkercad, temos o EasyEda. Então, bom, são vários tipos de circuito que você pode estar utilizando, tá bom? Voltando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Ou então ela vem de um